Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal, alunos da segunda série do ensino médio, que estejam acompanhando pela rede interna aqui de comunicação com a Rede Seduc e também pelo YouTube, tá? Aos nossos alunos, nós vamos começar a nossa aula de literatura, né? E vamos falar hoje de dois grandes nomes da literatura realista universal, né? O caso do Machado de Assis, que representa a nossa literatura. O realismo no Brasil tem como grande representante a figura do Machado de Assis. E nós temos a literatura de Eça de Queiroz, que em Portugal também fez muito sucesso. Tem uma produção muito interessante e a gente vai trazer para vocês algumas informações pertinentes, tá bom? Nossa aula de hoje vai trazer aqui para vocês, ó, as nossas situações. Deixa eu botar aqui. Pronto. Realismo no Brasil vai de 1881 até 1902, quando teoricamente vai começar uma fase de transição chamada pré-modernismo, tá? Então a gente vai encontrar aqui, ó, o realismo falando desse cotidiano, né? Agora, não tão quanto, vamos dizer assim, previsível e principalmente idealizado, como essa pintura aí do Adolfo Agostinho Pinto, um pintor realista. Ou melhor, a família de Adolfo Agostinho Pinto é uma pintura do realista Almeida Júnior. O dia a dia das pessoas, né? De uma família burguesa, né? Como se comportavam, o que é que eles estavam ali fazendo, né? O descaso do marido, né? Ou então aquilo que seria esse distanciamento do marido do restante da família. Está ali, lendo uma carta nas mãos, enquanto a mãe cuida dos filhos e os filhos ali ficam ao seu redor. O realismo no Brasil, gente, ele tem características importantes a serem trazidas a partir dessa obra. É para falar da burguesia e principalmente desses contextos. Aqui. Pronto. Desse contexto em que os burgueses tomam, é que a gente vai trazer para vocês algumas bases importantes. O realismo, ele representa a sociedade no centro da obra, principalmente a sociedade aí burguesa. É para falar daquilo que seria a realidade do Brasil na segunda metade do século XIX, que muitos dos realistas da época trazem esses fatos importantes, como é a questão do abolicionismo, como foi a questão do fim da República, né? Aquele movimento político que foi mostrado como algo que foi construído através da decadência da burguesia, que apoiava a República, e principalmente daquilo que seriam as atitudes que o governo brasileiro na época, sob o domínio da regência de Dom Pedro II, adotou, que foi a libertação dos escravos. Gerou todo um processo, vamos dizer assim, de crítica e fez com que a realidade no Brasil, a partir da última década do século XIX, modificasse plenamente, tá? O projeto literário do realismo no Brasil, ou em todo o mundo, é mostrar, como Eça de Queiroz disse, a crítica do homem, principalmente mostrando a nossa sociedade aquilo que de fato nós somos. É a arte que nos pinta aos nossos próprios olhos, para condenar o que houver de mal na nossa sociedade. Nessa cena, o suicídio de Edouard Manet, a gente observa a trágica realidade dos burgueses desafortunados que chegam ao seu declínio. Essa realidade cheia de problemas, de insatisfação, faz com que esses comportamentos sociais negativos, principalmente aí o pessimismo, sejam evidenciados nessas narrativas. O jovem aí talvez não suporte a vida de privações de quem viu aí os negócios da família ruírem através desse
desse processo de falência. E a morte é algo buscado por eles como um alívio para aquilo que seria vamos dizer assim, um comportamento mais eticamente importante, que era se transformar num agente de resiliência diante dessas situações. Então, é uma sociedade que inspira aí essas críticas, né? Essa visão negativista. Nós não temos aí, muitas vezes, tempos de melhor qualidade de exposição. Nós vamos observar que os realistas, eles cumprem os seus papéis de mostrar com racionalidade e objetividade todos esses problemas contemporâneos à época. Era a burguesia que vivia aí, que agora tinha que encarar a sua falência, que tinha que encarar a sua sordidez, até porque foram pintados pelos românticos como pessoas perfeitas, mas são verdadeiros exploradores, habilidosos aí nesse processo de segregação social. Tá? E aí a gente vai observar que muitas vezes esses ambientes domésticos são aí retratados na pintura. Observa essa pintura aqui, ó, do final do século XIX, onde a gente vai encontrar aqui, ó, essa representação desses oprimidos. A realidade presente é que a gente tinha uma classe social que mandava e desmandava, que eram os burgueses, mas nós também tínhamos aí várias importantes situações degradantes. A exploração dos mais pobres pela burguesia, né? Essa realidade de distorções passa a interessar os escritores, pintores, escultores do final da segunda metade do século XIX. E aí eles fogem dessas idealizações e buscam, nessa sua literatura, mostrar essa questão relacionada aí ao real funcionamento da sociedade, e não naquelas sociedades idealizadas que os românticos colocavam. Um outro comportamento que a gente vai ver, principalmente agora, nas obras dos realistas, né, é a questão em relação aos comportamentos e aos valores que as pessoas vão ter. Essa tela do Manet, Almoço na Relva, nós temos duas moças, uma próxima a dois rapazes, aí despidas, né? Semi-despida e despida. E aí a gente vê a desenvoltura dela e a falta de pudor, né? Em momento nenhum ela se mostra incomodada em estar nesse momento aí diante de dois homens dessa forma. Pelo contrário, o semblante dela representa uma figura que está não condizente com os padrões românticos, e sim com um processo mais além de comportamento. É para falar dessas relações, desses comportamentos, dessa elite, né, que se refestela em futilidades, que a gente vai poder perceber que as temáticas dos escritores como essa de Queiroz e Machado de Assis registrarão essas temáticas polêmicas. Adultério, as críticas à Igreja Católica, a questão do comportamento opressor do homem, exploratório da força de trabalho dos mais pobres, as corrupções morais e sociais que a gente vai encontrar, o mundo político, todas essas frivolidades das elites que participavam da sociedade da época. Há uma outra característica também importante que a gente vai ver surgir aí dentro do modernismo ou dentro do realismo, que é essa questão do materialismo e do cientificismo. A escultura de Rodin, o pensador, ela representa bem aquele processo que novamente aconteceu no final do século XIX, de uma retomada dessa atividade científica, agora com várias outras correntes. Na biologia, o Darwin veio questionando os aspectos comportamentais, trazendo a teoria da seleção natural das espécies. Freud disse que a cabeça do homem poderia ser explicada através dessa análise investigativa, vários comportamentos que ele tem na sociedade. Vários autores trazem
a anatomia, não só dos comportamentos aí pessoais, mas também dos comportamentos coletivos. Era dar essa visão positivista, buscar essas explicações deterministas e até biológicas para entender o comportamento humano. Aí a gente chega dentro daquilo que é importante. Os nossos autores, Francisco Maria Machado de Assis, né? Ou melhor, José Maria Machado de Assis é o representante do realismo brasileiro. O Machado de Assis, gente, vai representar aquilo que seria o escritor realista de maior representatividade do Brasil no século XIX. Olha essa frase que ele coloca para você aí, lá no seu romance, se eu não estiver enganado, Dom Casmurro. Eu gosto de catar o mínimo e o escondido, onde ninguém mete o nariz, aí entra o meu, com a curiosidade estreita e aguda que descobre um encoberto. Uma das características principais do Machado de Assis, gente, anote aí, é essa análise psicológica. Aqui a gente tem, na verdade, uma clara alusão ao princípio de Freud de que é preciso se fazer terapia, é preciso se buscar pelos caminhos da mente as respostas para os comportamentos que muitas vezes a gente não consegue justificar como sendo frutos de uma sociedade. E aí, olha, quando ele busca essa atitude invasiva de ir na mente onde ninguém mais entra, as pessoas externas não têm a capacidade de entrar na mente de ninguém. Mas um escritor entra, porque ele entra na mente de seus personagens. Estamos diante aí de um dos escritores mais importantes da literatura brasileira. José Maria Machado de Assis foi conhecido e fica conhecido na literatura como bruxo do Cosme Velho. A bruxaria, na verdade, era a sua inteligência rara, única, que fazia com que ele, mesmo um cidadão de hábitos reclusos, ao frequentar a sociedade da época, pudesse captar a alma dessas pessoas e transportá-la para os seus personagens. Morava no Cosme Velho, que era um bairro afastado do centro da cidade, um bairro mais tranquilo, e as condições sociais que ele vivenciou no passado deram a ele a certeza de que ele precisa desse processo de reclusão, para que ele evite aí comportamentos que o tragam novamente à pobreza e à miséria. Mestiço, negro, afrodescendente, filho de uma lavadeira ou de uma professora, alfabetizadora, Machado de Assis viu os pais morrerem muito jovem, e foi criado por uma tia, que também vivia uma situação de segurança social muito grande, era lavadeira. Ainda na infância, demonstrou ter problemas sérios, né? Principalmente relacionados à epilepsia e um trauma, que foi a morte da mãe, e que lhe causou uma dificuldade fonológica importante, que é a gagueira. Mas, mesmo assim, o Machado de Assis avançou dentro da sociedade, transformou-se em intelectual fundador da Academia Brasileira de Letras, depois de progredir de uma forma única para um jovem pobre negro, como era o Machado de Assis. Conseguiu aproveitar os empregos que lhe ofereciam, estudava só, não teve condições de ir a universidades e muito menos aos espaços tão, vamos dizer assim, privilegiados da educação brasileira da época. Mas aproveitou todas as oportunidades e se transformou um dos mais brilhantes intelectuais do Brasil do século XIX. Um analista fiel e perfeito da sociedade burguesa. E começa romântico, gente, ó. As primeiras narrativas do Machado de Assis têm essa construção romântica. Por que o romantismo? Para ganhar dinheiro. Havia se casado com a jovem Ana Carolina, que por casar com um negro e com uma pessoa sem dote, né? Ou melhor, um negro e pobre, né? Fazia o desgosto da família
burguesa. Eles não eram ricos de forma volumosa, mas a família da esposa do Machado de Assis tinha posses, e quando viu essa questão racial e principalmente social acontecer dentro da sua família, não o impediu, mas deserdou a jovem. E por uma questão literal de sobrevivência, o Machado de Assis acaba entrando na literatura pela porta do romantismo. Extremamente rentável, as narrativas fizeram o Machado de Assis ter um sucesso absurdo e que deu a ele o conforto financeiro que ele precisava para poder migrar de lado, sair do romantismo e abraçar de vez o universo aí dos ingredientes realistas no Brasil. Ascensão familiar, dinheiro, casamento por interesse, emoções e surpresas já antecipavam o fim aí, todos eles vistos de forma crítica, né? Já antecipava o fim dessa, vamos dizer assim, soberania do romantismo na nossa literatura. Aí a estreia do Machado de Assis realista se dá em 1881. E aí, ó, é uma narrativa atrás da outra. Memórias de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, uma das obras mais polêmicas da literatura brasileira, e Esaú Jacó, e o último livro antes do seu falecimento, em 1909, Memorial de Aires. Era como se ele estivesse se despedindo, fazendo o seu livro de memórias. Esses livros todos, eles levam os leitores a entenderem a falsidade da vida, no casamento, nas relações pessoais, aquilo tudo que havia sido, vamos dizer assim, consagrado pelos românticos como perfeito, vem por terra. Relações adúlteras, relacionamentos humanos deteriorados, pessimismo e loucura, são vários temas trazidos por aí Machado de Assis dentro de sua produção. A gente trouxe para vocês aqui alguns elementos importantes, ó, da sua produção. O livro de estreia é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Dentro de um realismo fantástico, né, sobrenatural, aí ele revive o Brás Cubas, um típico burguês brasileiro da época, que após a morte, imerso num tédio que é a vida após morte, resolve contar aí todos os elementos da sua materialidade pessoal. E a obra retrata como a sociedade tratava os negros, como as classes sociais eram distintas e havia uma separação imensa entre ricos e pobres, como o cientificismo virou moda no final do século XIX, e mostra aquilo que seria as inovações do Machado de Assis. Mostrar esse cético humor negro, né? Essa ironia, esse sarcasmo, em que faz com que ele, na sua primeira obra, dedique ela aos vermes, e não a pessoas, como dentro daquela tradicional esfera narrativa acontecia de forma mais comum. É aos vermes que a gente vai dedicar, que ele vai dedicar a sua narrativa. Depois dessa primeira forma, aí, o Machado de Assis ele acaba jogando bem pesado nas estratégias de conquista do público com a sua fantástica narrativa Dom Casmurro. Um romance à frente do tempo, que discute aí as questões do feminicídio, relacionamentos tóxicos e demais situações aí pertinentes à história de vida de Bento Santiago, que é esse jovem na companhia da sua família, da sua amada esposa e desejada Capitu e do seu filho Escobar. E aí o Dom Casmurro é uma narrativa que fala sobre aquilo que muitas vezes nós guardamos dentro de nós, que é uma personalidade doentia. E aí esses mistérios da alma humana fazem com que a gente possa perceber que muitas vezes a gente tem um lado externo, mas também tem uma profundidade. O narrador é o Bento Santiago, do Dom Casmurro, segundo ele, é um apelido que as pessoas dão a ele por ser uma pessoa muito séria. E aí ele já apresenta aquela clássica cena do Machado de Assis,
que é fazer com que o narrador converse com o seu leitor e mostre qual é a missão dele nessa narrativa. Então ele diz: meu fim era evidente, atar as duas pontas da vida, restaurar na velhice a adolescência e descobrir nessa linha do tempo onde Capitu o traiu. É uma narrativa de forte melancolia, até porque a tese dele, Dom Casmurro, é provar exatamente que a felicidade dele foi destruída pela sandice e falta de escrúpulos da mulher que o traiu com seu próprio melhor amigo. E aí o amigo dele é o Escobar, esse cara que aparece lá na fotinha no passado. A história de Capitu, gente, já foi transformada em filme, série, peça teatral. É uma história envolvente, cheia de detalhes muito significativos, né? Atente para o fato de que Capitu e Bento Santiago se conhecem desde criança. E é nessa relação infantil que estaria a argumentação da fidelidade, né? Já que duas crianças não têm um relacionamento pautado em questões financeiras. Mesmo sendo mais pobre do que Bento Santiago, Capitu definitivamente amava o vizinho. E fez de tudo para ficar com ele, né? Da amizade surge um relacionamento e a intenção dela era cumprir com aquilo que a sociedade determinava. Um casamento que consagrasse aí essa felicidade. Surge no meio do caminho um amigo, o único amigo que Bento Santiago consegue ter, o jovem órfão Escobar. Quando Capitu recebe Bento Santiago em uma das férias do seminário em que ele acaba indo por imposição da mãe, ele traz o jovem Escobar, a quem a Capitu logo trata de arranjá-lo para sua melhor amiga, a Sancha, que é essa mocinha aqui, ó, que está bem aqui do lado. E a Sancha, eles quatro se casam no final, ou no meio da narrativa, e vão morar em bairros distintos. E aí, com frequência, Escobar e Sancha visitam o palacete construído por Bento Santiago para viver ao lado de Capitu. E durante esse relacionamento de 4 pessoas, todos eles amigos, né, as suspeitas de Bento Santiago vão surgir, né? E aí, gente, ó, a dúvida é: Capitu traiu ou não traiu o marido com o melhor amigo dele? Somente as narrativas, somente aí se passam desde 81, né? 1899 até 2020, essa pergunta permanece no imaginário dos estudantes de literatura. Vamos para o realismo em Portugal. Lá também as mesmas moças, né, sem muita coisa para fazer, se deliciam aí com os crochês. Ou então, como aquela senhora lá no fundo, com as leituras românticas. E aí, gente, ó, o problema é esse. Você fica lendo essas narrativas românticas, você fica meio que bobinha para o restante da realidade. O romantismo em Portugal, ou melhor, o realismo em Portugal começa em 1865, com uma verdadeira, né, imbróglio envolvendo pessoas tradicionais, que eram consideradas os escritores que defendiam o romantismo, e os jovens intelectuais da cidade de Coimbra, né? A questão Coimbra foi essa troca de acusações envolvendo envolvendo os estudantes da Universidade de Coimbra, essa de Queiroz, e os tradicionais escritores de Lisboa que pertenciam ao romantismo. O grupo dos 5 ou Vencidos da Vida, formado por Cesário Verde, por outros nomes da poesia e da literatura portuguesa do século passado, chacoalhou aí com a sociedade ao fazer as conferências do Cassino Lisboense. Então, são muitas, vamos dizer assim, inovações que nós vamos ver surgir aí no movimento realista em Portugal, tá? Que às vezes volta. E vamos estudar hoje o maior representante desse movimento, Eça de Queiroz, né? José Maria Eça de Queiroz é o maior representante do realismo em Portugal.
é comparativamente um Machado de Assis dele, tá? Embora que ele odiasse essa comparação. Já na época, né, ele desenvolveu, alimentou uma certa ojeriza ao estudante, ao escritor brasileiro. Para muitos, fruto do preconceito, principalmente da xenofobia. Nem vamos falar a respeito dos preconceitos raciais, não. Mas era questão xenofóbica mesmo. Os portugueses estavam sempre atravessados, ficaram muito atravessados com os brasileiros quando houveram todas aquelas mudanças em que o Brasil se tornou independente, em que o Brasil deixou de contar com Portugal como aí um país com quem se mantivesse um grande interesse ou esse bom desenvolvimento. Bom, a sua atividade de escritor, o Eça de Queiroz, ele escreve o que ele chama de Cenas da Vida Portuguesa, ou trilogia queiroziana, formado por O Primo Basílio, o romance Os Maias e O Crime do Padre Amaro. São obras que causaram um verdadeiro assombro na sociedade portuguesa. Mais do que o Brasil, os portugueses eram extremamente tradicionalistas, tá, gente? Então, falar mal da igreja, falar mal das casas portuguesas era uma forma que os portugueses, é uma forma, né? Ainda não mudou, de se referir às famílias tradicionais. E aí essas famílias com essas casas, né, tinham comportamentos que jamais deveriam ser aí, vamos dizer assim, questionados. E essas narrativas apresentam tudo. Esse comportamento provinciano, que os portugueses têm de valorizar as suas próprias, esse conservadorismo sem fim que eles mantêm, a postura anticlerical, porque se a Igreja Católica é importante para um brasileiro, você coloque aí 10 vezes mais para um português. Então, quando ele começou a ver novamente a sua igreja atacada, ele percebeu que a instituição ia de mal a pior, porque era uma instituição que nós tínhamos uma quantidade absurda de agentes corrompidos, né? A burguesia de Lisboa, os intelectuais e a aristocracia, enfim, o lado podre da sociedade vem à tona com o Eça de Queiroz. A melhor prosa, a mais perfeita, a mais lúcida, a mais lógica, a que tem sido a grande educadora literária e tem civilizado o mundo, é feita com meia dúzia de vocábulos que se podem contar pelos dedos. Olha aí uma visão extremamente objetiva. Nós falamos hoje, né, da realidade desses escritores que defendem essa objetividade. E o Eça de Queiroz não foi diferente. Muitas das suas obras são fáceis de serem encontradas. Além da leitura, você também pode maratoná-las nos streams que a gente colocou aqui para vocês. O Crime do Padre Amaro é uma narrativa que está presente aí no stream que a gente identificou aí pela marca. O Primo Basílio também pode ser encontrado. É uma produção. O Crime do Padre Amaro é uma produção argentina, ou melhor, mexicana. E traz a base do primeiro romance do Eça de Queiroz, que é O Crime do Padre Amaro, com uma visão meio que voltada para o universo de resgate dessa realidade. Ele fala de narcotraficantes, etc. e tal, mas o Padre Amaro continua a aparecer aí como um sujeito que engana toda a sociedade, porque é um pervertido que veste batina. O Crime do Padre Amaro centra suas críticas ao casamento burguês. Tão edificado como perfeitinho, maravilhoso, faz uso desse universo para desmistificar e principalmente criticar o comportamento das jovens moças da burguesia lisboense portuguesa, que viam dando trela para aqueles romances românticos, faziam com que elas fizessem aquelas ideias estapafúrdias de idealização e não percebiam o estrago que acontecia quando elas decidiam viver aquelas histórias maravilhosas. A jovem Luísa, ela acaba com o seu casamento, ela impetuosamente se envolve numa relação adúltera com um primo que
só se aproveita dela e a abandona. Enquanto isso, o seu marido aí vive uma relação de desespero por não entender por que a mulher acaba definhando daquela forma aos seus olhos. O definhamento dela se dá pelo abandono daquele que ela julgou ser o grande amor da sua vida e também pelas chantagens da empregada oprimida que captura as informações mais importantes sobre a traição dela escrita dentro de uma carta. E os Maias está presente no streaming aí dessa emissora. É uma minissérie que fala sobre uma das últimas obras de Eça de Queiroz, que menciona essa relação, vamos dizer assim, da sociedade com as famílias ilustres de Portugal. E aí a gente vai observar que dentro desses aspectos a gente vai encontrar essa avaliação positiva aí do nosso, vamos dizer assim. Bom, vamos lá. A atividade, a gente está chegando ao fim aí da nossa aula, mas temos 9 minutinhos que a gente pode aproveitar para exercitar essas observações sobre Machado de Assis e Eça de Queiroz. Eça de Queiroz afirmava: o realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos. Para nos conhecermos, para que saibamos se somos verdadeiros ou falsos, para condenar o que houver de mal na sociedade. Para realizar essa proposta literária, quais os recursos utilizados no discurso realista? Selecione na relação abaixo e depois assinale a alternativa que os contém. Vamos analisar. Preocupação revolucionária, atitude crítica e de combate. 2. Imaginação criadora. 3. Personagens fruto da observação, tipos concretos e vivos. 4. Linguagem natural sem rebuscamentos. 4, né? 5. Preocupação com a mensagem que revela concepção materialista do homem. 6. Senso de mistério. 7. Retorno ao passado. E 8. Determinismo biológico ou social. Vamos lá. Primeira questão, preocupação revolucionária, atitude crítica e de combate. É lógico que sim. Vou apagar aqui e vou botar o meu marca-texto. Pronto. Tá um marca-texto verdezinho. É lógico que sim. Eles têm uma atitude revolucionária, resolvem aí, através da crítica, contestar os valores desenvoltos e defendidos pelo romantismo. Odeiam a imaginação criadora. Quem gostava dessa imaginação criadora eram os românticos, e eles eram contra o romantismo. Por isso, as personagens são frutos de uma observação de tipos reais, concretos, vivos e não idealizados, tá? Para você trazer mesmo quem está lá no outro lado para essa literatura e falar dela. Linguagem natural, sem rebuscamentos, nem tanto, né? A gente vai poder observar que eles ainda usam aí de um certo formalismo. Preocupação com a mensagem que revela a concepção materialista do homem, exatamente. Eles não querem ter dúvida a respeito do que você vai julgar sobre o homem. Por isso, olha, é que tem que ter uma linguagem clara, né? Uma linguagem objetiva. Senso de mistério, tá também do lado dos românticos, que gostavam de toda aquela situação meio que incrédula. Retorno ao passado, para que retornar ao passado se o problema está no presente? E é um problema que muitas vezes precisa ser encarado como algo que representa a sua natureza humana. Alternativa 1, 3, 5 e 8 responde corretamente aí a nossa atividade. Tá aqui, ó, 1, 3... Linguagem natural, sem rebuscamento. Vamos lá, vamos colocar aqui como sendo verdadeira. Embora que o Machado de Assis pode até ser nos outros escritores, né? No Eça de Queiroz, mas o Machado de Assis não, né?
aqui a gente vai encontrar preocupação com a mensagem e a última, determinismo biológico e social. Alternativa 1, 3, 4, 5 e 7, respondendo corretamente aí as informações, tá bom? Então, gente, ó, nas nossas alusões aos autores, a literatura realista, ela trabalha muito com essa abordagem de trazer e dissecar para você todo esse caráter, toda essa visão, vamos dizer assim, que a gente trouxe já para a nossa literatura e para a literatura realista, de analisar os problemas dentro dessas construções que os autores haviam colocado. Nós trouxemos aqui, ó, autores importantes, só colocar aqui, ó, como o Eça de Queiroz, que traz, ó, a objetividade, quando ele diz, ó, que o que tem de civilizado, o que a literatura pode fazer de forma lúcida, racional, lógica, é trazer isso de forma rápida, impactante, para que a gente possa percebê-la de forma mais rápida para tentar corrigir. Já o Machado de Assis, ele difere do Eça de Queiroz. Por quê? Porque o Eça de Queiroz, ele queria as coisas mais na lata, né? Queria trazer essas informações de forma mais objetiva. E já o Machado de Assis, ele tem um estilo mais filosófico, né? Ele trabalha mais com aquelas características, vamos dizer assim, de trazer aquelas digressões, que eram aqueles capítulos que ele municiava suas narrativas, que traziam abordagens reflexivas filosóficas, ou de pensamentos, ou então de pensamentos que aludiam aos episódios que estavam sendo tratados ali por ele naquelas narrativas. E aí a gente vai poder observar que esse universo, né, em que o Machado de Assis cria aí toda essa ótica, toda essa representação reflexiva, é diferente do imediatismo do Eça de Queiroz. Então, aqui a gente vai ver um dos pontos discordantes entre os dois autores. As ofensas, né, porque o Eça de Queiroz, ele escreveu artigos falando mal de Machado de Assis em Portugal, dizendo que o estilo do Machado de Assis não era essa objetividade toda que ele queria que o artista realista tivesse, porque ele exagerava demais nessas conotações reflexivas filosóficas, tá? Na opinião do Eça de Queiroz. Claro que essa opinião jamais foi respondida por conta do caráter, da seriedade que Machado de Assis tratava a sua literatura, tá? Então, eles pertencem ao grupo realista, trabalham com a temática de desnudar dentro de suas narrativas as camadas da sociedade, dão privilégios ao desnudar da burguesia, principalmente porque eles queriam desmistificar a ideia idealizada que os burgueses tiveram ao longo da narrativa romântica, né? E aí eles fazem com que essa situação acabe se revertendo em uma criticidade, em um elemento que acaba chamando a atenção pela qualidade do texto, como é o caso do Machado de Assis, ou como são as temáticas, que é o caso tanto do Machado de Assis quanto do Eça de Queiroz. Temáticas violentas que trabalham com adultérios, com comportamentos degradantes, com informações que a sociedade precisava conhecer, daqueles que foram eleitos os perfeitinhos lá durante o romantismo, mas que precisavam passar por esse crivo, por essa abordagem importante, tá? Então, são autores de extrema validade, são autores que contribuíram bastante para o realismo universal e alcançaram, vamos dizer assim, condições assim únicas, principalmente quando se fala a respeito aí das consagrações desses autores nos cenários internacionais. Machado de Assis foi a prova viva de que
a sociedade, principalmente europeia, se rendeu à sua intelectualidade. Passou por cima em todos aqueles aspectos preconceituosos que existiam em relação à raça, ao país, ao Brasil, né? Aquilo que seria a realidade aí tão diferenciada desses nossos escritores. Mas eles acabam registrando na literatura o fantástico, a fantástica visão realista, né? Então, na nossa aula de hoje, nós terminamos aqui com as informações relacionadas aos nossos autores. Trouxemos para vocês aqui os dois autores em questão, que é o Machado de Assis e o Eça de Queiroz. E aí a gente traz para vocês o melhor do realismo em Portugal, tá bom? Na nossa aula, a gente trouxe o realismo literário nas obras de Machado de Assis e nas obras de Eça de Queiroz. Fizemos algumas atividades para a gente poder aí fixar um pouco essa atividade e na próxima semana a gente continua, porque a gente ainda tem mais autores do realismo, do naturalismo e depois passar para a literatura em versos. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula, gente. Tchauzinho!